X-Men Gigante número 2 foi publicado aqui em julho de 1996. Bem no auge, né, de quando eu tinha um monte de coisa de mutantes. E isso daqui saiu, acho que no mesmo ano, uns meses antes, teve o X-Men Gigante número 1, que também agrupava um monte de histórias. Mas acho que isso aqui vai ser o mais lembrado, né, porque teve a famosa história que o Magneto tira o Adamantium do Wolverine. E assim, normalmente eu não costumo reler muito as histórias dessa época, porque eu acho elas muito bagunçadas, assim, né? E às vezes dá até dor de cabeça ler, assim, de tanta coisa que vai acontecendo sem muita conexão. Essa daqui até que não é tão bagunçada assim, ela é mais simples, assim, do tipo... basicamente o Magneto que tinha... o pessoal achou que tinha morrido naquela minissérie do Jim Lee Claremont, né? Quando o asteroide M cai na Terra, ele vai voltar e vai ter um novo confronto com os X-Men, né? Só que aqui eles vão reunir, fazer esse arco aqui, Atrações Fatais, com todas as revistas mutantes da época, né? Começa aqui com o X-Factor e tal, e uma das coisas que a Abril sempre faz, quando reunia esses bitelões aqui de 260 páginas, ele listava todos os créditos aqui no começo, né? Porque eles acabam cortando muito as páginas iniciais de cada história, e aí eu acho que falta espaço, não sei o quê. E é uma das coisas que eu mais odeio, assim, porque depois você fica meio sem saber quem que desenhou o que e tal, assim, né? Esse primeiro aqui, essa história do X-Factor é o Quesada, né? Eu acho que ele estava ainda numa das primeiras histórias lá da Marvel, então tem os desenhos do Quesada aqui, e aquele X-Factor, eu acho que Peter David já tinha saído, estava ainda entrando, não lembro direito como que estava a cronologia disso, mas não é o Peter David escrevendo essa daqui. E basicamente a equipe do X-Factor está atendendo lá um hospital que foi atacado pelos acólitos, né, aquele grupo de mutantes que estava com o Magneto no asteroide M, e agora eles estão agindo por conta própria. E na verdade eles estão aqui tentando atrair a atenção do Pietro, né, que eles sabem que é o filho do Magneto, e eles ainda adoram o Magneto e tal, então fala assim, ele é o filho do cara, então vamos tentar atrair, não sei o que e tal. Essa vai ser a história mais, digamos assim, desconexa dessa parte desse arco, Atrações Fatais. Ela acaba não tendo muito a ver, fora introduzir a volta dos acólitos aqui. A segunda história, aí sim que vai ser a do X-Force, né? E é bem uma época da X-Force que eles tinham... o Cable tinha voltado daquela luta lá com o conflito, né? Essa história aqui do X-Factor eu acho que é em duas partes, é uma edição dupla americana, então demora para chegar. E aqui está a parte da X-Force, e o Cable acabou de voltar acho que daquela minissérie que ele enfrenta o conflito, né? Então o pessoal da X-Force fala, pô, você voltou, né? Que legal, ou não sei o que, gosta, mas não gosta do Cable. E a X-Force tá numa base lá, que era uma reserva indígena, meio escondido, decidindo o que fazer da vida aqui. E nisso os acólitos também vão atacar aqui, porque eles falam assim, tem aqui o Míssil e o Mancha Solar, que é um dos novos mutantes originais, então eles fazem parte da primeira leva do Xavier lá, então a gente está interessado neles fazer parte, então eles tentam cooptar eles lá para ir para uma base que eles têm lá, que agora vai ser um mega asteroide lá, né? E aí o Míssil fala, não, vou fingir que eu tô topando e ir lá tal, para só descobrir qual é dos caras e vocês me seguem. E essa mega base aqui tava usando aquela que eles chamam de professor, né? Que é aquele computador que estava na nave do Apocalipse que o Cable usava, né? Esse computador é meio que um pai para o Cable, então também o Cable vai atrás querendo essa programação de volta, né? Aqui é meio que um preview que vai estar o Magneto aqui, meio que a volta dele, né? E ele está sendo ajudado por um mutante chamado Exodus, que meio que ajudou ele a se recuperar tal.
E o lance disso aqui é que depois que ele estava caindo lá na Terra, no fim daquela minissérie do Jim Lee, ele meio que se reforçou com o campo magnético da Terra e tal. Então o lance dessa história é que os poderes do Magneto vão estar muito mais fortes do que antes, né? E aqui vai ter um confronto dele com o Cable, e a gente tem uma cena bem legal, né? Que o cara arrebenta metade do Cable, que é exatamente a metade dele que é tecno-orgânica e tal. E aí fica todo destroçado aqui, você vê exatamente como quase tudo do Cable é tecno-orgânico e tal. Só que o Cable fala, não, mas eu ainda venci porque você não pegou nenhuma dos novos mutantes aqui e se teleporta de volta e tal. E o Magneto fica pensando aqui na vida. E aí que chega na parte do, seria, eu acho que é Uncanny X-Men, aquela fase que estava desenhada pelo Romitinha, né? Isso seguiu, acho que o Uncanny X-Men 304 pelo guia de quadrinhos, então um pouco depois daquele X-Men 300, né? Então essa fase é desenhada pelo Romita. E tá aqui o pessoal, na verdade eles estão aqui se lamentando que em umas histórias anteriores a irmã do Colossus morreu, tá todo mundo triste, o Colossus tá meio deprê também, e aqui vai ter umas recapitulações do passado do Magneto, que ele tinha uma mulher e filho que foram mortos lá, sendo perseguidos, que é quando primeiro teve a manifestação dos poderes dele, coisas assim, meio que história assim do Magneto e tal. Aqui já monta para outro desenhista, vai ser um desses caras, acho que é o Jay Lee, seguindo aqui a ordem cronológica do estado. E o Magneto vai aparecer para os caras aqui de novo, assim, mesma história. Olha, tô aqui com o Êxodos e tal, e tô pensando em... Vem pra minha mega base aqui e tal, e vamos dar adeus aqui pra Terra e tal. E os X-Men falam, não, vocês não vão ficar... você não vai ficar ameaçando aqui, vai ter um conflito que o Magneto vai usar aquele satélite dele que desce até a Terra para disparar um mega raio, o Bishop vai ficar tentando sugar toda essa energia aqui, e depois vai ter assim esse confronto direto, né, do Magneto e o X-Men. No fim o Colossus vai acabar se aliando a ele, porque o Colossus estava super mal, que a irmã dele morreu e tal, e falou, não, fiquem aí, eu vou aqui com o Magneto. E aí nisso, como ele tentou atacar a Terra, o Magneto começa a ter tipo um monte de protocolos contra o Magneto pelo governo dos Estados Unidos, né? Então eles criam uma série de satélites que seria para meio que aprisionar o Magneto do lado de fora, e o Magneto contra-ataca lançando um mega pulso eletromagnético que desativa toda a Terra, né? E isso vai dizer, pô, milhares de pessoas devem ter morrido, né? Que pensam, avião caindo, trem se colidindo, coisas assim, porque toda a energia se desliga, né? E aí reúne aqui o X-Men da equipe azul e dourado, todos planejando para atacar, né? Esse é um dos motivos por essas histórias serem às vezes tão tumultuadas, né? Personagem demais, né? Eu tava relendo a boa e velha Massacre de Mutantes e tal, e o lance aqui é que assim a história nem é tão muito diferente em complexidade, né? Tipo, aqui eles estão enfrentando os caras que massacram mutantes, só que é bem menos personagens, né? Então, quando um mutante é ferido, algo assim, e cada cena fica icônica, né? Então, e cada personagem tem seu momento e tal. E quando chega nessa fase, isso é um problema que já começou no final da fase do Claremont, né? Quando juntou aquele monte de mutante e tal, e só foi piorando desde então até chegar em Krakoa, né? Então fica muito aquela muvuca de personagens na página, cada um tem um momento e tem aquelas splash pages, cada um atirando para um lado, assim. Então, por isso que fica meio bagunçado também essa história. E essas daqui ainda um pouco menos, porque tem essa coisa de vamos enfrentar o Magneto e tal, né? Então aqui o Xavier, ele seleciona um time, eles dão a desculpa, vou selecionar um que seria o mais preparado para invadir aquela fortaleza, né? Então, por que eu não vou com uns 30 X-Men, né? Selecionar alguns e esses vão invadir. E nisso eles vão acabar, eles conseguem teleportar o resto dos acólitos para fora e fica só eles contra o X-Men, né? Mas aqui já tinha demonstrado que, como no confronto anterior,
como o Magneto estava muito mais forte, tem uma cena que eu acho que, não sei se eu vou encontrar, uma cena que ele faz o Wolverine retrair as próprias garras tal. E o Wolverine comenta, pô, eu nunca conseguiu fazer isso de retrair as minhas garras sozinhas tal, então mostra que ele já está muito mais poderoso. E no meio aqui do combate o Wolverine vai rasgar, quase matar o Magneto, né, cortando a barriga dele aqui nessa parte. Tá meio, na verdade, mal resolvido no desenho, né, porque é pra estar mega arranhado, sangrando, não sei o que, parece que só cortou a roupa, né. E aí o Magneto fica puto da vida e fala, não, minha treta com você acaba agora, né, e é aqui que ele vai disparar aquela onda magnética e começar a arrancar cada parte do adamante, né, do esqueleto dele, assim, pela própria pele, assim. E aqui fica tudo com o resto com o resto do adamante ou para fora, assim. A pessoa fica desesperada, aí o Charles Xavier também desencana, fala, dane-se, eu vou meio que lobotomizar aqui o Magneto e dar um jeito de apagar a mente dele, assim. E aí fica o Colosso, assim, cuidando do Magneto, falando, chega, acabou com essa história, vão embora, né, Wolverine e tal. Aí passa para essa próxima história, vai ser, acho que da revista do Wolverine, que é basicamente o X-Men tentando pousar um jato, assim, enquanto o Wolverine tá delirando, né, de tudo aquele fator de cura dele ficou sobrecarregado, com o adamante sendo arrancado, assim. Fica claro por que eles têm tanto problema para pousar. Eu acho que, teoricamente, eles não tinham muito tempo para planejar a saída, eles tiveram que pousar de qualquer jeito. Então fica aqui toda essa edição, eles tentando manobrar o jato para pousar sem queimar na atmosfera, enquanto tenta salvar a vida do Wolverine e tal. Daí consegue lá tal. E depois vai ter a cena que seria do dia seguinte, assim, como que tá o Wolverine sem o Adamantium, tal, ele tentando treinar, tal. Depois ele vai virar meio aquela fase horrível, assim, que ele tá todo selvagem, não tem nariz, não sei o que. Por enquanto ele só tá fraco, né? Porque ele ainda não sabe o que tá acontecendo com ele e o fator de cura dele ficou sobrecarregado, ele não tá conseguindo se regenerar tão fácil. Então ele enfrentando uns robôs aqui na sala de perigo, só que ele tá baleado, né? Então quando ele tenta enfrentar, vai pela primeira vez sair as garras de osso. Que essa é uma parte legal, né? Que faz todo sentido, assim. Talvez não faça sentido naquela parte da arma X, como é que eles não sabiam que tinha essas garras de osso? Mas deviam ter feito raio-x e tudo. Mas se todo o esqueleto dele é adamante e tem as garras, é porque as garras eram osso, né? E aí vai ficar um longo período com o Wolverine sem o adamante, né? Com essas garrinhas de osso. Porque assim, eu acho que a ideia é legal, mas na prática, num monte de coisas, garra de osso é meio inútil, né? Porque só vai servir para rasgar a pele de gente normal, né? Qualquer coisa de ferro, um inimigo mais forte vai quebrar tal. E aqui tá Jubileu tal, tentando consolar ele, só que o Wolverine fala, não, não tô bem, não tô ajudando ninguém, eu vou embora. Aí a última parte dessa história, quase um prelúdio assim, é do Excalibur, onde eles vão estar, começa assim a equipe, eles tentando prender lá um mutante loucão que tinha saído e tal, e o lance é que eles estão tentando usar Kit Pride para trazer o Colossus de volta, falar, nosso amigo, tá ruim lá tal, fala para ele vir aqui conversar tal. A parte mais interessante dessa história é a Raquel Summers, que ela tá como Fênix aqui, né? E nisso o Cable ele sabe que os acólitos estão vindo lá e fala, não, vou vingar desses caras lá que estavam tentando me atacar e tal. E vai ter esse confronto entre a Fênix e o Cable, né? Que são basicamente filhos do... um é filho lá do Scott com a Madeleine e outro com a... e outro, assim, de outra realidade, assim, né? Então eles ficam essa coisa meio sem saber o que fazer um do outro, tal. E aqui a Kitty Pryde ela tenta convencer a voltar, tal. E o Colosso fala, não, eu não quero. Eles prendem o Colosso. Tem uma parte que eu não entendo aqui no final, onde o professor parece que ele está fazendo uma operação no Colosso para ele poder voltar a ficar
na forma humana, mas parece que dá a entender que era para mudar a personalidade dele e desistir e tal. É que isso tem talvez ligação com uma história anterior, né? Quando a irmã dele morre, então eu não lembro direito se ele estava com dificuldade de novo de voltar à forma humana. Às vezes faz uma operação mental que o Peter volta a conseguir se transformar, mas ele fala, não quero mais ficar com vocês, X-Men, eu vou voltar aqui pros acólitos, né? Que agora ficou o Exodus lá, ele que estava cuidando do Magneto, ele ficou como líder assim, dos acólitos e vai continuar lá por um bom tempo. E aqui termina essa página que seria os integrantes que sobraram do Excalibur, né? Cada um desses outros aqui, nas edições anteriores, teve vários problemas e foram saindo. Então, por enquanto, Excalibur era Kitty Pryde, o Noturno, e a Raquel Summers Fênix, tal. E aí termina essa história, vai ter um checklist de tudo que tinha aqui, né? De X-Men 96, que eu acho que foi o ano que mais teve coisa. E então, assim, não é uma história tão bagunçada quanto eu lembrava de outras histórias dessa época, assim. E é um mega bitelão, né? 260 páginas, custava 4,80 na época. E eu tava até vendo, assim, reajustado pela inflação, dá uns 24, 25 reais hoje. Então, assim, isso aqui deve ser fácil de encontrar em sebo, né? Porque imprimiu pra caramba na época. Então, assim, eu acho que até... no fim das contas, acabou sendo uma releitura divertida.